Estude a variação desse sinal de cada uma das seguintes funções. Letra A. f de x igual a x menos 3. Podemos observar que o coeficiente de x aqui é igual a 1. 1 é um número positivo, é um número maior do que zero. Logo, a função é crescente. Muito bem, já sei a característica do gráfico, né? Ele vai ficar assim, ó. Bom, então, vamos igualar essa função, né, a zero, tá? Ó, x menos 3 igual a zero. Passo menos 3 para o segundo membro. X é igual a 3, que é a raiz da função. Muito bem, vamos colocar essa informação no gráfico. Eu tenho aqui meu eixo x, que é o eixo das abscissas, o meu eixo y, que é o eixo das ordenadas, a interseção entre as duas retas, zero, né? Agora vamos colocar o coeficiente linear, né? Que é o menos 3, e a raiz, que é 3. Vamos ligar esses pontos. Eu tenho o gráfico, né, dessa função, tá? Que é essa reta aqui. Muito bem, agora vamos fazer a análise do sinal, tá? Eu vou pegar o eixo das abscissas, que é o eixo x, já sei que o gráfico tem essa característica, tá? A inclinação desta forma. A raiz é 3, tá? Vamos traçar os menores ângulos, sempre os menores ângulos, em cima e embaixo, tá? Aqui sinais positivos e aqui sinais negativos. Agora vamos fazer a análise do sinal, tá? O nosso y é exatamente igual a zero quando x for igual a 3, quando x for igual à raiz, ou seja, 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. Agora vamos analisar quando y é positivo, ou seja, maior do que zero, tá? Quando x for maior do que 3, ó, qualquer valor maior do que 3, eu terei um y positivo. Se não, vamos ver aqui, ó. Quando x for 4, ó, eu terei um y maior do que zero, né? Vamos ver aqui, ó, 4 menos 3, 1, tá? Agora vamos ver quando y for negativo, ou seja, nosso y, ó, menores do que zero. Aqui em cima eu tenho y positivo. Aqui embaixo eu tenho y menor do que zero, ou seja, negativo. Analisando esse gráfico aqui, ó, qualquer valor de x menor do que menos 3, eu tenho um y negativo. De fato, ó, um número menor do que 3, ó, o 2, tá? O 2, eu vou ter um y negativo. Ó, de fato, ó, 2 menos 3, menos 1, certo? Bom, não se esqueça de se inscrever no meu canal e vamos para a letra B, tá? A função f de x igual a menos x menos 4. O nosso coeficiente de x, o azinho aqui, é igual a menos 1. Menos 1 é um número negativo, menor do que zero, logo a função é decrescente. Vamos igualar essa função a zero, ó, igualei a zero, passo menos 4 para o segundo membro, ele vai menos 4, multiplico tudo por menos 1, x é igual a menos 4, que é a raiz da função. Agora, vamos traçar o eixo x, né? Já que a função é decrescente, ela vai ter essa característica. Vamos colocar a raiz, né? Menos 4, ó, menos 4, nos menores ângulos. Aqui em cima eu coloco, ó, sinais positivos e aqui embaixo sinais negativos, tá? Sinal negativo. Agora vamos analisar a função. O nosso y é exatamente igual a zero, tá? Igual a zero, ó, quando x for igual a menos 4. De fato, ó, menos 4 dá mais 4. Menos 4, 0, tá? O nosso y vai ser positivo, ó. O nosso y vai ser positivo para qualquer valor à esquerda do menos 4, ó. Aqui são valores menores que menos 4. Aqui são valores maiores do que menos 4. Então, a função vai ser positiva para qualquer x menor do que menos 4. Ó. Qualquer x menor que menos 4. A função é negativa, ou seja, menor do que zero, ó, para qualquer x à direita do menos 4, tá? Ó, são valores maiores que menos 4, tá? Muito bem, então terminamos aqui a letra B, né?
Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos para a letra C. Eu tenho y igual a 2x menos 5. O nosso azinho, tá? Que é o coeficiente de x, é igual a 2. 2 é um número positivo, então a função é crescente. Vamos igualar essa expressão a zero. Passo menos 5 para o segundo membro. X é igual a 5 dividido por 2, que é igual a 2,5, que é a raiz da função. Vamos traçar o eixo x, que é o eixo das abscissas. A função é crescente, ela vai ter essa característica. Nossa raiz, ó. Vamos traçar os ângulos, sempre os menores ângulos, tá? Aqui sinal positivo e aqui sinal negativo. Valores à direita do 2,5 são valores maiores que 2,5. E à esquerda da raiz, ó, menores que 2,5. Então, o nosso y é exatamente igual a zero quando x for igual a 2,5. De fato, ó, 2 vezes 2,5 dá mais 5, menos 5, zero. Vamos ver quando o nosso y é positivo, ó. Tá? É assim que se analisa. O y é positivo para qualquer valor maior do que 2,5, quando x for maior do que 2,5. Nosso y é negativo, vamos ver aqui, ó, é negativo para qualquer x menor do que 2,5. X menor do que 2,5. Vamos para a letra D. Ó. A função aqui eu coloquei fora de ordem, não tem problema nenhum, não vamos confundir, tá? Vamos colocar na ordem, tá? Ó, x mais 1/4. O coeficiente de x é igual a 1. 1 é um número positivo, então a função é crescente. Vamos achar a raiz igualando a função a zero, tá? 1/4 para o segundo membro, ele vem com o menos 1/4. Traçando o eixo x, tá? A função é crescente, a raiz, que é menos 1/4. Vamos traçar os menores ângulos, sinal positivo e sinal negativo. A nossa função é exatamente igual a zero quando x for igual a menos 1/4. De fato, ó, x é menos 1/4. 1/4 menos 1/4, zero, tá? Vamos ver quando o y é positivo, assim que se analisa. Ó. O nosso y é positivo, ou seja, um número maior do que zero, para qualquer valor maior do que menos 1/4. Então, ó, qualquer valor que eu der aqui ó, à direita do x, que são valores maiores, o nosso x é maior que a nossa função y, né, positiva, quando x for maior que menos 1/4. E quando a função é negativa? Ó, é negativa para qualquer valor de x menor que menos 1/4, certo? E vamos para a letra E, tá? f de x igual a 2x menos 2/3. O azinho é igual a 2, 2 é um número positivo, a função é crescente. Vamos igualar a função a zero, passo 2/3 para o segundo membro, esse 2 desce multiplicando 3, simplifico, x é igual a 1/3, tá? Nosso eixo x, a raiz, né? Ó, raiz não, o gráfico vai ter essa característica, a nossa raiz que é 1/3, vamos traçar os ângulos, né? Sinal positivo, sinal negativo. O nosso y é exatamente igual a zero quando x for igual a 1/3. De fato, ó, 2 vezes 1/3 dá 2/3, menos 2/3 igual a zero, tá? Ó, o nosso y ó, vai ser maior do que zero, y maior do que zero, para qualquer valor maior do que, para qualquer x maior do que 1/3, ó, certo? E a nossa função vai ser negativa, ou seja, menor do que zero, quando x for menor do que 1/3. Tá? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? E qualquer dúvida é só escrever. Tchau, gente.